E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos falar hoje de queda de libido. Por incrível que pareça, é uma queixa muito comum no consultório de ginecologia. A gente basicamente consegue mapear algumas principais causas, mas hoje eu queria falar para vocês o que a gente pensa do ponto de vista médico, algumas causas orgânicas, algumas causas não orgânicas, como que a gente caminha nesse universo aí de queda de libido. E se você quer saber um pouquinho sobre isso, e aí no final a gente vai tentar falar um pouco como melhorar isso, como tentar trazer de novo ali, porque basicamente isso pode afetar ali o relacionamento da pessoa. Existe uma cobrança interna, né, para libido. Então acho que o vídeo de hoje vai ser bem interessante. A gente vai falar de causas, vamos falar sobre tudo isso. Então bora pro vídeo. Se você gosta desse conteúdo, no finalzinho aí se inscreve no canal, ajuda a gente aí dando like. A gente tem uma meta ousada de ter 100 mil inscritos, a gente está no caminho. A gente não tem um assunto muito popular, né, o que muitas pessoas procuram o tempo inteiro. Então a gente vê um crescimento do canal um pouco mais lento do que normalmente a gente vê de outros canais. Mas a gente tem essa meta, então ajuda a gente a chegar nessa meta de 100 mil inscritos. Beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, libido, assim, sexualidade e libido, esse é um tema tão complexo que envolve uma série de aspectos, então não é tão simples de explicar medicamente, mas a gente tem uma lista que a gente fala em aula, a gente sabe quais são as principais causas, tá bom? Como que a gente chama isso? A gente chama de transtorno de desejo hipoativo feminino, transtorno de desejo sexual hipoativo feminino. Então, basicamente, o que é ali a diminuição do libido? É a perda, coloquei até uma listinha aqui, é a diminuição do interesse sexual, a não conseguir se preparar fisicamente para o início da relação sexual ou não ter a motivação para o início da relação sexual. E basicamente a gente tem essas diminuições das relações sexuais por consequência disso. A perda do interesse sexual, esse desejo hipoativo da paciente, tem várias explicações. Tá bom? A primeira coisa que a gente fala é que ter a relação sexual é um reflexo consensual. O que é isso? Que quanto mais você faz, quanto mais relação sexual você tem, mais você tem vontade de ter. Quanto menos relação sexual você tem, menos você tem vontade de ter. Então, vocês vão ver que no final um dos exercícios ali para aumentar o libido, ele é importante. Mas tem uma listinha de coisas que a gente pergunta para paciente que podem ser causas de diminuição e perda de libido. Então, doenças graves não tratadas, então diabetes, por exemplo, hipertensão, podem ser causas de diminuição. Então, o que o corpo imagina? Que você tem uma doença que está te prejudicando o metabolismo de alguma forma, e isso faz com que você queira tratar a doença, o seu corpo entenda que você tem que tratar as doenças descompensadas, e você acaba perdendo um pouco do libido. Muitas vezes isso não é percebido, mas é uma conjuntura de coisas que devem ser tratadas ali dessas doenças crônicas para melhorar isso aí, tá bom? Bom, a segunda coisa é a perda da ciclicidade ovariana. Então, imagina o seguinte, a gente está falando de basicamente libido da mulher, e a mulher ela tem um ciclo menstrual, ela se prepara na primeira fase do ciclo ali com o estrogênio. O estrogênio é um hormônio que dá libido para a paciente, ele aumenta a vascularização do colo, ele aumenta o muco cervical, então não é à toa que os pacientes têm mais vontade de ter relação sexual ali no meio do ciclo menstrual. Por quê? Porque ela está se preparando, ela vai ovular, e se a gente for pensar para que serve o libido no final do dia, é para estimular a paciente a procurar ali o parceiro, né, para gerar gestação. No final do dia, a parte biológica do processo é se preparar para gerar a gestação. E ainda bem que isso é prazeroso, porque basicamente uma atividade biológica para a manutenção da espécie. Então as pessoas deveriam se procurar ali para gerar filhos, tá bom? De novo, isso eu estou falando da parte biológica, não só de comportamento. E então uma das perdas do libido é o uso de contraceptivos, o uso do hormônio, por exemplo, faz com que a paciente perca essa ciclicidade menstrual, e aí a paciente perde o libido. Então muitas pacientes têm um libido muito baixo com o uso de contraceptivos hormonais. Então uma das coisas que eu faço é tirar basicamente a pílula. Aqui tem todo o cuidado, porque a paciente às vezes quer contracepção, mas não quer perder libido. A gente tem oferta para ela ali algumas opções que não são hormonais, tá bom? Bom, aqui a gente vai entrar num quadro importante que é depressão e ansiedade.
a gente sempre tem que afastar depressões graves, porque se a paciente não tem ali neurotransmissores, se a paciente não tem o funcionamento do sistema nervoso central adequado para gerar felicidade, outras coisas biológicas, ela acaba apagando ali o desejo sexual também. Então, é verdade dizer que libido está relacionado a uma boa estrutura de vida. Você está num bom emprego, ou você está no formato que você gostaria, você tem uma boa estrutura familiar, você tem um bom relacionamento com seu parceiro. Tudo isso é uma discussão que está relacionada sim à sexualidade e o desejo sexual, tá bom? Então a gente também faz parte do tratamento da queda do libido, toda a parte psicológica do processo, entender se você está mal por algum motivo, então tem todo esse caminho. Quem trata a sexualidade trata bastante também junto com a psicóloga, junto com essas outras coisas, para entender se você não tem nenhum outro motivo que possa estar diminuindo, tá bom? Então, distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão. Etilismo, o álcool, ele basicamente blinda a parte hormonal e faz com que a pessoa realmente vai perder o impulso inicial ali para ter a relação sexual. Problemas com relacionamento, traumas que você não consegue às vezes interpretar diretamente, você pode estar vivendo, ou tem alguma coisa dentro de você que te deixa mal, por exemplo. A gente às vezes fala mudanças do corpo, a pessoa não se sente bem com ela tem dificuldade para procurar ali parceiros e parceiras para ter a sua sexualidade, tá bom? Agora, não sei se vocês perceberam, eu já falei quase 6, 7 minutos aqui de sexualidade e falei um pouco do uso da testosterona, desses hormônios, e falei pouco também da menopausa. É verdade dizer que pessoas que perdem a função ovariana por algum motivo, diminuem também um pouco a vontade de ter relação sexual. Só que sexualidade e libido não é tão simples assim. A gente às vezes vê pacientes na menopausa que conheceram novos parceiros e que a sexualidade está muito alta. Então realmente ela é multifatorial. Você tem que entender todo o momento de vida da pessoa ali para ajudar, tá bom? Então nem sempre é distúrbios de tireoide, por exemplo. Muitas pessoas, eu tô com hipotireoidismo. É claro que isso tudo a gente vai pesquisar para ver se está funcionando muito bem. Porque se a paciente estiver com hipotireoidismo muito descompensado, ela tem diminuição do metabolismo, isso pode sim estar relacionado à diminuição de libido, tá bom? E no final, o que a gente faz? A gente pesquisa tudo isso, tenta descobrir uma causa. Na grande maioria das vezes a gente não descobre nada, né? Não existe uma coisa muito real ali, muito clara para a queda do libido, e a gente dá todos os benefícios, toda a ajuda médica. Então, o que é possível fazer para a paciente? Em alguns casos a gente usa um pouco de testosterona, uma dosagem baixa pode fazer com que a paciente tenha um pouco mais de libido. A gente faz, por exemplo, ciclos de hormônio como se fossem o ovário, então um pouco da reposição hormonal nessas pacientes podem ajudar, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. Isso é bem importante. Terceira coisa, mudança de comportamento, exercício físico para melhorar a sexualidade, é super importante. A gente fala para o paciente fazer exercício físico. O exercício físico perfunde melhor a parte pélvica, perfunde melhor o útero, o ovário funciona melhor, a pele melhora, a lubrificação vaginal melhora, tudo isso faz com que a paciente coma melhor, perde um pouco de peso, então isso tudo ajuda também a paciente a voltar a ter isso. E os exercícios de estimulação do sistema nervoso central, então a gente pede para a paciente voltar a ter às vezes relação sexual de um formato onde ela consiga programar ali sem avisar o parceiro, às vezes relação sexual uma vez por semana. E existe até um período que a gente chama período de estímulo, onde a paciente não vai sentir muita vontade, mas ela vai se forçar, entre aspas, a fazer esse exercício de ter a relação, porque depois de 4 a 6 semanas, aquele reflexo de voltar a ter libido vai devagarzinho voltando e o corpo vai entendendo que aquilo é uma coisa importante do ponto de vista fisiológico para ela, e as coisas vão melhorando. Então os exercícios são importantes, entender por que ela não está, que o libido está baixo, um pouco do suporte hormonal, afastar doenças crônicas. Então deu para entender um pouquinho que o tema não é simples, mas basicamente o ginecologista consegue ajudar bastante as pacientes. E a paciente também não pode ter dor para ter relação. Então endometriose, por exemplo, eu tenho uma aluna vendo só o efeito da endometriose ali na sexualidade. Tratar a endometriose também pode ser uma coisa bem importante. Porque as pacientes com dor, imagina que você vai ter relação sexual, você tem dor, ou depois da relação você tem dor. Na próxima relação você vai postergar um pouco a relação, você vai espaçar um pouco.
E a gente já falou que espaçar um pouco as relações fazem com que você esqueça do reflexo ali, você diminua o número de relações sexuais por ano que você vai ter, tá bom? Valeu, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de libido, um pouco do que fazer. É claro que a gente fala isso em 8, 10 minutos, não dá para cobrir todo o tema. Deixa aqui embaixo o que vocês acham do libido, né? O que pode ser feito, como que tá o seu libido, se você quiser comentar um pouquinho ali da sua vida. Talvez isso vire um fórum bem legal, ajude algumas mulheres que às vezes nem sabem que tem queda de libido. E uma última coisa que a gente fala em aula, às vezes o libido é muito pessoal. Então, qual que é o número de relações sexuais adequadas para cada um? Isso não existe no livro. Tem pessoas que sentem necessidade de ter relação sexual todos os dias. Tem pessoas que têm relação sexual uma vez por semana e para ela aquilo tá tudo certo. É o ritmo sexual que ela gostaria. Então, é bem importante perceber o que é o seu ritmo, o que você gostaria, o que o seu parceiro também está satisfeito, a sua parceira, e para você seguir a sua vida de uma forma confortável, feliz do ponto de vista sexual, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço para todo mundo, eu vejo vocês nos próximos vídeos.